Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela, ele que faz uma avaliação da conjuntura política, econômica e, nesse contexto do país, as reformas que estão acontecendo. E agora, neste bloco, a gente vai falar um pouco sobre o universo, a avaliação que se faz do universo de Alagoas, nesse contexto das reformas, inclusive da reforma da Previdência. Qual é a situação de Alagoas nesse contexto, professor? A Alagoas já vem numa crise há bastante tempo, né? Pelo menos desde 97, Alagoas vive em crise permanente, né? Basta ver que no governo do Fernando Henrique Cardoso, o todo-poderoso ministro Pedro Malan encontrou, naquela ocasião, Alagoas quebrou, o 17 de julho, e Alagoas foi penalizada com a mais alta taxa de juros entre os estados brasileiros que a União socorreu naquele momento. 15% da receita líquida do estado, de uma dívida que era de 1 bilhão e 800 milhões, já foram pagos até dezembro do ano passado, 2016, cerca de 10 bilhões e ainda estamos devendo 8 bilhões e 400 milhões. Então, é impagável. É uma bola de neve. É impagável. É moralmente, como dizia antigamente o Fidel Castro, moralmente impagável, economicamente impagável, eticamente impagável. Não há possibilidade de pagar essa dívida, do ponto de vista de quitar, porque ela já foi mais do que paga. Com juros dessa natureza, se Alagoas fosse uma empresa privada, ela não iria pegar juros de 15%, ela ia procurar uma agiota que pagasse, cobrasse juros de 7%, 8% ao mês, e não de 15%. Né? Então essa dívida, ela já foi mais do que paga, várias vezes. E a Previdência Estadual, ela nunca existiu, de fato. Alagoas nunca teve uma previdência estruturada. Teve o IPASEAL durante muitos anos. O IPASEAL era a caixa dos governadores fazerem agrado a prefeito, a políticos e aos seus eleitores, que era construir casa, era fazer plano de saúde, etc. E o dinheiro do funcionalismo que contribuiu ao longo de décadas e décadas, esse dinheiro evaporou, esse dinheiro sumiu. E Alagoas hoje precisa, quer dizer, hoje não, já desde o governo Ronaldo Lessa, que vem tentando ver a reestruturação da Previdência Estadual, com a L Previdência. Agora Alagoas Previdência. Agora Alagoas Previdência e vive nessa agonia. Então, qual o reflexo, do ponto de vista da reforma, da maneira como está sendo colocada, da reforma da Previdência, e o volume, digamos assim, dos servidores públicos do Estado, quais seriam os reflexos com a aprovação dessa reforma? Eu imagino que seja muito ruim. Alagoas, os que se aposentam, eles não recebem pela Previdência, eles continuam recebendo pelo Tesouro Estadual. Então, só o documento do Plano Estadual de Educação, nos próximos 8 anos, dos 5 mil, quase 6 mil professores que têm a rede, eles adquirem a condição de se aposentar, pelo menos pela atual legislação. Mantida essas circunstâncias, nos próximos 8 anos, esses quase 6 mil professores, eles vão se aposentar. Então, você vai ter a rede de educação completamente sucateada no ponto de vista precarizada. Sucateada não, precarizada, porque você vai ter a grande maioria, ou a maioria esmagadora dos professores como monitores. E o Estado continua impossibilitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de fazer concurso. Isso. Então, aí você pega a polícia. O delegado Robervaldo Davino, vice-presidente da Associação dos Delegados, deu o número, a semana que passou, dos 132 delegados que existem em Alagoas, 60, número fechado, inclusive ele, já completaram o tempo de aposentadoria. Então, se esses 60 delegados amanhã for na Secretaria de Defesa Social e pedir
a aposentadoria, no mês seguinte você tem menos 60 delegados de polícia, de 132 você tem menos 60, você vai ficar com 72 delegados em Alagoas, onde, segundo ele, numa situação normal, precisaria entre 200 e 220 delegados. Então, essa situação é uma situação que não pode ficar sendo discutida dentro de palácio, nem dentro da Secretaria de Finanças da Fazenda só. Ela tem que ser discutida com o movimento sindical dos servidores públicos, categoria a categoria, e com os três poderes, mais o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para encontrar uma alternativa para a Previdência Estadual de Alagoas e que essa alternativa não seja a constatação de que, olha, daqui a 2, 3 anos quebramos e vamos ficar igual ao Rio de Janeiro sem conseguir pagar os aposentados. Mas há de se reconhecer que as medidas que foram tomadas pelo secretário da Fazenda no início do governo Renan Filho possibilitaram ao Estado a hoje ser um dos poucos que estão pagando o salário de servidores em dia e que tenta reformular essas condições para que lá na frente não tenhamos um cenário negativo para as finanças do Estado. Isso em tese. Foi feito todo o tal do dever de casa foi feito. A rocha, todo mundo, etc. O governo federal, você pagava 15% do juro da dívida, reduz para 11%, dá uma trégua durante 6 meses a 1 ano, mas você continua com essa dívida com o governo federal. Que foi alongada. Que foi alongada para mais 20 anos. Mais 20 anos, quer dizer, dá um fôlego. Dá um fôlego, mas você não tira a corda do pescoço. Você estava enforcado, você somente está respirando um pouco mais. Você saiu da UTI, mas está na CTI. Enfermaria. Nem na enfermaria, você está na CTI. Você não está no balão, mas não está entubado, mas está tomando oxigênio. Então, essa situação é uma situação que a cada ano vai se agravando. Se alonga por 20 anos, mas os funcionários vão se aposentando, as necessidades dos estados vão aumentando, a crise econômica, o desemprego, fez com que milhares de alagoanos passassem a usar, ou pelo menos tentar usar, a rede pública de educação, aí a rede pública de saúde. Então, todo esse volume de serviços que não estava sendo utilizado na rede estadual, tanto na educação quanto na saúde, ele passa a ser usado a partir do momento que as famílias começam a perder o emprego, a não ter condições de pagar o plano de saúde, etc. A adoecer em função também da própria crise. Então, você tem despesas que foram congeladas pelo governo federal, mas não há como congelar a população. Você não tem como dizer, você não vai adoecer durante os 20 anos. Não tem como dizer isso. Né? Você não tem que dizer, você não vai se aposentar nos próximos 20 anos porque nós estamos em crise. Então, essa situação é que a Alagoas tem que pensar. Se acumulou, economizou 600 milhões em um ano, por que não investir na Previdência Estadual os 600 milhões? Ou seja, priorizar a Previdência Estadual. Por que eu vou fazer uma estrada entre São Luís de Quitunda e Matriz de Camaragibe? Qual a importância econômica dessa estrada? Para o desenvolvimento de Alagoas, que gere tanto emprego e tanto recurso, que venha entrar recurso no cofre do Estado para ser revertido para a melhoria da situação da população. Mas só acredita que a Previdência Pública aqui em Alagoas tem solução a médio, a curto, a médio e a longo prazo? Tem, se for discutido seriamente com os três poderes e se isso for uma discussão para valer. Então, há possibilidade. Esse dinheiro do não pagamento da dívida, esse dinheiro sendo investido na Previdência Estadual e os três poderes economizando e investindo na Previdência Estadual, há como salvar essa Previdência. Um esforço coletivo. Tem que ser um esforço coletivo dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mais o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Todas as gorduras, é economia de guerra. Uma economia de guerra não é para matar os mais pobres. A economia de guerra é para você deixar os pobres vivendo, não precarizar mais a situação dos pobres e os que ganham mais e os que têm mais, reduzir os seus ganhos, o seu lucro, os seus lazeres, para... Com o objetivo de salvar a todos. Todos vão se salvar. Aí todos podem se salvar. Não há como o navio naufragar e eu pegar a prancha, só eu me salvar e todo mundo morrer afogado.
Professor Geraldo de Magela, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e os seus telespectadores. Lembrando que a TV Assembleia já está ao vivo no YouTube, com a programação completa que você pode acessar e nos assistir. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.